gentileza, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Carta que estamos lendo da parte do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso. Esta carta que nós temos debruçado nela é uma carta em que ela não serviu somente para a igreja em Éfeso. Paulo não está tratando de uma questão específica desta igreja, como ele tratou na sua carta aos Coríntios, tratando de algo específico àquela igreja, àquela região, aquelas pessoas que faziam parte da igreja em Corinto. O valor da carta de Paulo aos Efésios é preciosíssima, porque ela é norteadora. Ela é norteadora para a igreja em todos os tempos, em todas as épocas. Como já dissemos, Paulo vinha tratando até o capítulo 3 da gloriosa riqueza de Cristo, tratando da maneira gloriosa como a humanidade é resgatada, é tirada do cemitério, dos túmulos, que é a vida do indivíduo sem o Senhor, sem Deus. É cadáver. De modo que, quando nós nos deparamos com este grande amor de Deus, gracioso através de seu Filho Jesus Cristo, não há uma outra forma, uma outra maneira de nos comportar, de viver a vida, que não seja para o louvor e para a glória dele. Até porque eu e você fomos criados para isso. Eu e você fomos criados para a glória de Deus. Você não foi criado para a desgraça. Você não foi criado para a morte. Você foi criado para a vida. Mas nós sabemos que o pecado trouxe uma ruptura. O pecado trouxe mancha, desfiguração daquilo que Deus projetou em nós, daquilo que o Senhor sonhou para nós, sonhou no que tange a família, sonhou no que tange a sociedade, sonhou no que tange ao serviço, ao trabalho. O pecado danificou tudo isso. E a carta de Paulo aos Efésios, e sobretudo agora do capítulo 4 em diante, vai mostrar para nós, vai nortear para nós a conduta de nós que fomos reparados à sua imagem e semelhança. Nós vamos perceber, nós vamos notar nessa carta que ele escreveu essa preocupação dele quanto à nossa conduta, quanto ao nosso modo de viver. Como tenho dito, eu não crio o padrão que eu quero para fazer parte do corpo de Cristo, porque senão você vai ser um cisto, você vai ser um indivíduo não desejável. E que consequentemente é cortado. Não por membros da igreja ou membros do corpo, mas pelo cabeça, que é Cristo Jesus. Há uma conduta, há um modo de viver. Eu quero frisar isso bem.
para que nós, como primeira igreja batista em Itanhaém, possamos estar alinhados, ajustados ao cabeça, Cristo, aperfeiçoados. E sabe o que é incrível da parte do nosso Deus? É que Ele nos dá toda a condição para tal coisa. Aliás, porque nós não conseguimos por nós mesmos. Porque não é algo nato em nós, não é algo espontâneo em nós, é algo que é gerado em nós, que é impulsionado em nós. E este algo que eu me refiro é a pessoa do Espírito Santo de Deus, que habita em você, que lhe convenceu dos pecados, da justiça e do juízo, é o teu conselheiro, é o que lhe capacita a você ser eficiente no corpo de Cristo, ser dinâmico no corpo de Cristo, ser eficaz no corpo de Cristo, ser do modo que Ele espera de você. Ok? Então, não tem entrada no corpo pela janela, pelas portas do fundo. É por Ele, é por Jesus Cristo. Eu quero ler então o texto com vocês. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes. Veja que não é de vez em quando. Veja que não é quando lhe dá na sua cabeça, na sua telha. É uma atitude constante. Efésios 4, versículo 1 em diante. É uma atitude contínua. Não é de vez em quando. É sempre. É sempre. Não é aqui. Não é lá na sua casa somente. Não é no trânsito somente. É em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo. Sempre humildes. Oposto ao orgulho, oposto à arrogância. Tão pertencente a nós. Tão grudado em nós. Mas que quem faz parte do corpo de Cristo, quem faz parte da igreja de Cristo, precisa ser sempre humildes, sempre humildes, sempre humildes. É uma tônica, é uma máxima. Assim como a mansidão, em algumas versões amáveis, a gente acabou de cantar, dar um coração igual, coração disposto a obedecer, um coração disposto a amar, amar no nível que Ele nos amou, amar com a mesma capacidade com que Ele nos amou, doando-se, sacrificando-se. Isso é o que fazer parte do corpo de Cristo. Isso é pertencer ao corpo de Cristo. Pertencer ao corpo de Cristo não é cumprir um ritual religioso. Fazer parte do corpo de Cristo é ter a
Porque uma das coisas que Satanás procura fazer é justamente desunir o povo de Deus, provocar cismas, provocar rupturas, provocar desentendimento. É a especialidade dele. E como eu disse domingo passado, algo pela qual Jesus orou pelos seus discípulos é para que eles fossem unidos como a Trindade é unida. E é unida. Esse é o padrão de unidade que a igreja precisa ter. É porque em unidade a igreja primitiva caía na graça do povo. Ah, queridos, quão bom é as pessoas desta cidade ver unidade nesta igreja. Unidade que nos leva a este comportamento, a essas atitudes, porque são atitudes que geram o quê? Unidade. Onde há amor, onde há tolerância, onde há diligência por paz, por unidade, vai haver unidade. Mas onde há orgulho, onde há ira, onde há outros elementos carnais, não há unidade. Pense numa família. Uma família jamais é unida onde há ira, onde há rancor, onde há falta de amor. Não há unidade nessa família. Assim é a igreja. Isso precisa ser produzido em nosso meio. Mas deixa eu te dizer, com atitudes, não somente com palavras, mas com atitudes. Não é uma bela canção, pura e simplesmente. Não é a recitação de um salmo, pura e simplesmente, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, mas que esta canção passa pela vida dos que estão ligados e vinculados uns com os outros. Isso precisa ser visto, isso precisa ser notado, isso precisa ser percebido, isso precisa ser vivenciado. Vivam, andam. É a súplica do apóstolo Paulo para nós, que não ficou lá na igreja em Éfeso. É um grito, é uma súplica para os nossos dias, que sobretudo em tempos de tamanha individualidade, a igreja precisa vencer quanto a isso, ir na contramão de tudo isso. E como nós estamos ameaçados nisso, não? Como o mundo tem se tornado cada vez mais, as pessoas têm se tornado cada vez mais voltadas para si mesmas. Como nos angustiam, por exemplo, quando estamos em casa, ou quando estamos à mesa com alguém, e a gente começa a olhar. Você já ouviu falar nisso? Não é a primeira vez. A gente começa a olhar aquelas pessoas que estão a quilômetros e quilômetros de distância da gente. A gente está interessado no que está acontecendo na vida alheia, lá do outro lado do mundo, de pessoas que estão distantes da gente. A gente não consegue parar e olhar e falar e produzir esses elementos aqui descritos pelo apóstolo Paulo, aquelas pessoas que estão próximas da gente, ao lado da gente. É um fenômeno que nós estamos vivendo, mas que a igreja precisa ir na contramão disso. Eu não sei quanto a você, mas quão desesperador é você estar na mesa com alguém e a conversa não flui. O diálogo não acontece. Você já se sentiu assim?
assim, sabe por quê? Porque não há nenhum vínculo de unidade. Sabe por quê? Porque não há amor. Você vem para um ambiente como esse, mas você fica o tempo todo olhando para o relógio. Porque não há nenhum afeto seu aqui, neste ambiente. Porque a sua cabeça, o seu coração está em outro lugar, não está aqui. Você não vê a hora de acabar isto aqui para ir embora. Você veio aqui para cumprir um rito. Você veio aqui para cumprir uma religiosidade. Eu decidi dizer uma coisa, não é isso que Deus quer de você. Deus espera de você como um ser transformado por Ele, pertencente a Ele, que tenha prazer de estar na comunhão, na Assembleia dos Santos. Eu achei lindo hoje. Nós acabamos o culto, o estudo, meio-dia. E as pessoas continuaram aqui, conversando. Porque quando o ambiente é bom, quando há esses elementos que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nós temos prazer de ficar e nós não vemos a hora passar. O arroz queima. E aliás, um dia desse eu estava conversando com o Jefferson, olha aqui com o Jefferson. O Jefferson lá, não o Jefferson aqui, o Jefferson lá. E o papo vai, papo vem, papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. Daqui a pouco um cheiro de queimado na cozinha. Eu falei, meu Deus, Jefferson, espera aí. Era contigo mesmo, né, Jefferson? Espera aí, Jefferson, eu vou ver aqui uma coisa que está acontecendo. Elisa, eu queimei o ovo cozido. Eu contei isso para você, meu Jefferson. Gente, que tragédia! Queimei o ovo cozido. Hoje eu ninguém é um fato inédito desse negócio. Mas o papo estava tão bom, a gente conversando. E não era para viver não, né, amiga? Não era para viver não. Era outros papos, outras conversas e tal. E daqui a pouco, queimei o ovo. Mas como é bom. Sabe por quê? Porque é amor. A gente tem prazer de estar, ficar, se relacionar. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Talvez você chegou aqui nessa noite, só Deus e você sabe, sem nenhum pingo de interesse. Mas, contudo, o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui. Talvez para você ouvir essas verdades. Há prazer em estar aqui, sabe por quê? Porque aqui é lugar de gente humilde. Gente que não se considera superior ao outro. Muito pelo contrário. Vê o outro superior a si mesmo. Vê o outro e dá honra ao outro ao invés de a si mesmo. Você não encontra isso em nenhum outro lugar da face da terra. Você só encontra no meio do povo de Deus. Irmã Nancy, quanto amor, não? Na quarta-feira, eu sei que o Israel saiu daqui 5 horas da manhã, do velório do irmão Dimas. Sabe o que move isso? É um amor. E no outro dia ainda fui trabalhar. Nenhum outro lugar na face da terra que você vai vivenciar a temperança, o amor, a mansidão, a unidade, a paz, que não seja o corpo de Cristo.
não só aqui na Primeira Igreja Batista, mas na Assembleia de Deus, na Betel, na Presbiteriana, onde a presença de Jesus se faz, onde o Espírito Santo tem liberdade para agir, porque é Ele que promove isso em nosso meio. Como eu disse, o que vem de nós mesmos é orgulho, é vaidade, é competição, é rixa, é conversa fiada, é máscara, é tudo que fede, é odor. Mas o que exala do Espírito Santo de Deus na vida da igreja são esses elementos. São esses elementos. A gente não tem pressa de sair da companhia da pessoa amada. Independentemente se ele tem um carro bonitão, independentemente se ele dá o dízimo ou não é o bigodão. Mas o que está nos unindo não é a classe social, intelectual, mas é o amor de Deus. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário foi a mesma quantidade que foi derramado para ele, para mim e para você. Você entende o que é isso? Uma expressão linda que eu escutei no curso: nós somos filhos amados do Pai. E olha a força dessa unidade nos versículos seguintes: pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Veja, o mesmo Espírito que me convenceu é o mesmo Espírito que me convenceu. Seja você de olho azul, olho preto, careca, cabeludo, é o mesmo Espírito que te convenceu do pecado, seja qual for, muito ou pouco, não sei, mas é o mesmo Espírito, é o mesmo Cristo que lhe salvou, é o mesmo Jesus de Nazaré, Filho de Deus, o Deus encarnado, Ele que foi para a cruz, Ele que deu a sua vida por toda a humanidade, não somente para Israel. Por isso que Paulo, no capítulo 12, ele vai dizer que o muro foi derrubado, não há mais. Deixa eu te dizer, você que tem talvez uma inclinação por Israel, acha que Israel tem alguma coisa. Irmãos, Israel, se não aceitar Jesus Cristo, ele vai para o inferno. Desculpa a fraqueza. É Jesus de Nazaré. Eles têm que se render a eles. Perdão, a Ele, Jesus Cristo. Há um negócio esquisito virando em nosso meio. Parece que as igrejas estão se tornando judaizantes. A igreja precisa ler a carta aos Hebreus. Cristo, 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 Cristo. Não foi Moisés, não é anjos, é Cristo, único, suficiente. Ele que deu o seu sangue, Ele que deu o seu corpo para que nós sejamos o que somos. Essa unidade singular que produz esses frutos, e o Pai de todos. Deixa eu te dizer, quando nós falamos com Deus, é muito interessante que essa expressão Pai nosso,
nosso Pai do céu, ela vai ser apresentada e dita no Novo Testamento. Lembram que no Velho Testamento mal se poderia escrever o nome de Deus. Havia algo, o nome de Deus era tão santo que a pena que se escrevia era específica. E havia muito distanciamento. E agora, esse Deus no Novo Testamento é um Deus que vem, é um Deus que quer ser chamado de Pai Nosso. Aproxima. Não é um Deus distante, é um Deus presente, é um Deus que agora habita em nós, não habita mais num templo feito por mãos humanas, mas é um Deus que se faz presente na tua vida. Você é a habitação de Deus. Que privilégio! Ele é o meu Pai, Ele é o nosso Pai, o Pai de todos. Ele habita em você, volto a dizer, independentemente da sua classe social. Ele habita em você, Ele faz morada em você, Ele age através na sua vida. Quer ver uma coisa? Os textos seguintes, olha lá: a cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva por meio de generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem: quando Ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que Ele subiu, por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior, e aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas, de modo que nada falte. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que, veja, preste atenção, o que Ele faz? Nós somos uma unidade, nós somos um só, porque é um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo, uma só fé. Mas olha uma coisa interessante, a diversidade que há no corpo, porque Ele presenteia cada um de nós com habilidades, com dons. Ele presenteia. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você faz parte do corpo de Cristo, você tem uma habilidade, você tem uma função neste corpo. Você não é uma célula morta, você é uma célula viva, atuante. Para quê? Para quê? Ele vai dizer. Não é para a minha exibição, como os crentes de Coríntios Brasil, exibicionistas, se achavam stars, sobretudo aqueles que tinham o dom de língua, o dom de profecia. Eles se achavam os bambambãs. Parece-me que se repete nos dias de hoje, não? Aqueles dons mais vistos, mais em evidência. Mas tudo isso, queridos, tem um propósito, tem uma finalidade só. Sabe qual é? Está escrito aqui, não é invenção do pastor Vanderlei. Até que todos, eu e você, desde o pequeno até o maior, desde o mais novo até o mais velho, todos, alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Este é o alvo da primeira igreja batista em Itanhaém. Nós estamos nesta marcha, nós estamos nesta caminhada, nós queremos chegar a essa estatura do Filho de Deus, e isso é possível porque Ele nos deu toda a condição para
Ele nos deu fé, Ele nos deu esperança, Ele nos deu amor e Ele nos deu o seu Espírito para voltarmos a ser aquilo pela qual eu e você nascemos, para a glória do Pai. Você tem se parecido com Jesus? Qual é o tamanho que você está indo na Nico? Qual é a tua estatura? Ainda de menino? Ou está em crescimento? Qual é o lugar seu no corpo de Cristo? Porque de espectador não existe este dom. Porque de contemplador não existe este dom. Se você é filho de Deus, se você faz parte do corpo de Cristo, você tem que estar envolvido nessa engrenagem. Você fica inquieto, o Espírito Santo te incomoda. Por que você está parado? Vamos lá, eu não te criei para isso, eu não estou aqui para isso. Movimento, mas não é um movimento direcionado para você, é um movimento direcionado para a coletividade, para a expansão do reino de Deus, para que a primeira igreja batista de Itanhaém se torne cada vez mais parecida com Cristo. E Ele é o nosso alvo. Nós estamos aqui domingo após domingo. Nós estamos aqui permitindo que o Espírito Santo nos use com as nossas habilidades e dons que Ele nos dá para esse fim. Não é para se tornar a maior igreja aqui desta cidade, desta região. Se Deus assim permitir e quiser, ok. Mas que nunca manchemos a imagem dele com as nossas esquisitices. Para que mais e mais pessoas venham se assentar na mesa, não dos escarnecedores, mas a mesa dos salvos, da qual eu e você fazemos parte. Finalizando, então, versículo 14: não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Meus queridos irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: o inferno vai tentar com mentiras para desvirtuar a igreja de Jesus Cristo. Eu comentei no grupo sexta-feira de um texto que chegou para mim de várias igrejas. Eu estou fazendo essa crítica aqui com muito temor e temor, mas é uma convicção minha. Se eu estiver errado, que o Senhor me corrija. Que foram a Brasília interceder pelo presidente. A minha pergunta é: se esses mesmos foram em outros governos para interceder, para orar, e deixa eu te dizer uma coisa. Você pode dizer assim: mas eram os vermelhinhos, eles estavam acabando com a moralidade. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, presta atenção. A igreja de Cristo Jesus continua crescendo na Venezuela.
A igreja de Jesus Cristo continua crescendo em Cuba. A igreja de Jesus Cristo continua crescendo na China. E sabe o que nós ouvimos desses irmãos que estão, por exemplo, em Cuba? Pasme. Porque para você ser crente em Cuba, você tem que ser crente mesmo, com C maiúsculo. Não é crentinho não, é crentão mesmo. Crentão da vida. Há uns anos atrás, eu estava num encontro onde tinha um dos pastores batista em Cuba, não sei se é em Havana, capital, ou alguma cidade mais ao sul da ilha, não lembro exatamente. Mas nós fizemos uma pergunta a ele, o pastor Mendes fez uma pergunta para ele, dizendo assim, não lembro exatamente o nome dele, mas esses são detalhes. Vocês oram para que o governo comunista se encerre em Cuba? Ele disse sim e não. Vou explicar. Ele disse assim, com todo respeito aos brasileiros e outros países onde não tem comunismo, para ser a igreja onde muitas igrejas têm sido em contextos onde não há ditadura, é preferível continuar com a ditadura. Por quê? Porque onde há a ditadura e com toda perseguição, só segue Jesus quem realmente ama a Jesus. Eu estou dizendo aqui, queridos, eu estou dizendo aqui da maturidade de uma igreja que consegue vencer toda e qualquer astúcia e investida do mal, e que continua pujante, que continua vibrante, que continua atuante, porque ela atua e ela é vibrante pelo que ela tem nela, não pelo que acontece nas circunstâncias do país. A igreja precisa estar unida, independentemente de governo. A igreja precisa estar unida, fazendo aquilo que é o papel dela, amando, suportando, servindo, orando pelas autoridades, porque ela precisa ser aquilo que compete à sua missão. E me traz muito medo quando a igreja brasileira se aproxima do poder. É só uma observação. Eu não quero Cuba, eu não quero comunismo, mas eu também não quero muita ligação com esse poder. Eu penso que a igreja precisa estar no lugar que ela deve estar, seguindo os passos de Jesus de Nazaré. Quando Jesus foi se deparar com o poder, seja de Herodes, seja com Pilatos, diante de Pilatos, foi para dar cabo da vida dele. E por onde Jesus andou? Jesus andou na região da Galileia, na região mais pobre da Palestina. Eu não estou dizendo com isso que o Evangelho é para gente pobre, como eu e você. O Evangelho é para todos. É para todos. Mas o nosso negócio não é uma religião de poder, é uma religião do amor. É uma religião do amor. De um Deus que ama a humanidade. A nossa ligação é com Ele. O maior poder da face da terra é o poder de amar. E nós aprendemos a amar como se deve através de Jesus Cristo. Quando um dia nós fomos impactados por esse grande amor de Deus através de Jesus. Jesus de Nazaré. Eu quero dizer para você, meu amigo, que Ele te ama.
Eu quero dizer para você, meu amigo, que Ele te convida a você vir aqui e se assentar à mesa também. Sabe para quê? Para que a gente viva não mais como crianças. Em vez disso, falemos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecido com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, Senhor. Encaixe as peças, encaixe as vidas de modo perfeito nesta igreja, a qual foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Faz isso, Senhor, para que cada parte, Senhor, venha cumprir a sua função, e venha cumprir a sua função com amor, com alegria, com prazer, com dinamismo. Faz isso, ó Deus, em nome de Jesus. Ajuste-nos, aperfeiçoe-nos, para que nos assemelhemos a Ele, para que sejamos uma igreja madura, sem meninice, sem mimimi, sem competições bobas, infantis, porque isso é coisa de menino, criancinha que fica disputando. E que é o mais legal da criança é que eles não ficam magoados um com o outro, logo depois eles estão brincando. Mas nós não somos assim. A gente fica empurrado e ó, leva tempo, leva tempo, leva tempo, leva tempo, leva tempo. Mas que o tempo se encerre em nome de Jesus. Que Jesus de Nazaré possa nos ajustar como igreja. Na igreja, enquanto eu estava ouvindo a palestra ontem, o curso de manhã, a gente sabe como igreja que a gente precisa fazer alguns reparos. A unidade desta igreja foi quebrada. E ela precisa ser reparada em nome de Jesus. E o Espírito Santo de Deus está conduzindo para essa direção. E eu sono. Se é que a gente pode dizer, profetizar, é ver os nossos irmãos e nós que nos desvinculamos de uma grande celebração juntos e participando de uma ceia juntos, porque o Jesus de Nazaré, que derramou sangue precioso por nós e para nós, também foi para eles. Em algum momento da história desta igreja, eu penso que esse dia está chegando, nós vamos fazer essa celebração para a glória do Senhor, mas com o coração lavado, limpo, sem mais meninices, sem mais infantilidades, mas como uma igreja madura, que desenvolve esses elementos
uns aos outros em amor, que faz todo o possível para se manterem unidos. E é essa direção que temos que ir, é nessa direção que temos que andar, porque o mundo precisa ver isso em nós. Há uma só igreja, há uma só fé, há um só batismo. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Queridos, por favor, venham à frente. Enquanto os irmãos que vão nos ajudar, na verdade, hoje são irmãs. Penha, time bacana hoje. Penha, Dirce, olha como é que ela fez, deslumbrante, olha aí. Maria Félix, olha aí, outra. Sonia, Cláudia Lousada, Denise, elas vieram combinando, Denise e Dirce. Consuela, 3 de um lado, 3 do outro. Queridos, olha o desfecho desta carta de Paulo, um trecho do texto da carta de Paulo. Presta atenção aqui, a gente já vai terminar. Para que todo o corpo, melhor, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer. E crescer para quê? Para que todo o corpo se envolva e seja saudável, sabe o quê? Em amor. Vamos pôr de pé. E vamos então receber aquilo que Deus deu a nós, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, partiu o pão e deu aos seus discípulos, e depois tomou o cálice e também deu de beber aos seus discípulos, e ele disse: fazer isso em memória de mim. Não é em memória da Igreja Batista, não é em memória da Igreja Metodista, Assembleia de Deus, mas é em memória de Jesus Cristo. Jesus Cristo que morreu por toda a humanidade, e que à mesa do Cordeiro se assenta batista, presbiteriano, assembleano, todos que professam o nome de Jesus Cristo, e são a esses que têm o direito, o prazer de fazer parte deste banquete. Enquanto essas irmãs queridas estão entregando esses elementos, receba com alegria, com prazer. Você não está em um lugar qualquer, você não faz parte de um corpo qualquer, você faz parte do corpo do Cristo ressurreto, do Cristo que vive, do Cristo que está reinando e reina soberanamente. Ele reina soberanamente sobre esta igreja, ele reina soberanamente sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre esta cidade. Ele reina por toda a eternidade. Ele reina. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. A história é antes dele e depois dele, porque tudo converge nele. Eu quero
quinta, até nos encontrarmos novamente. Que o teu coração se encha de alegria, de amor, de esperança, de que um dia nós estaremos na presença dele.